Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, nosso canal Voz em Ação. Meu nome é Wagner e hoje eu estou aqui entrevistando o Rodrigo, que é o nosso professor de inglês aqui da escola. Ele já está aqui há mais de 10 anos. É um professor que eu vejo que tem uma boa experiência, uma boa relação com os alunos. Por isso que eu chamei hoje ele aqui para responder algumas perguntas, para conversar comigo aqui, né? Fala aí, Rodrigo. Eu vou começar. Primeira pergunta que eu estou pensando aqui. Fala, Wagner. Como você acha que, por exemplo, você contribui para que os alunos participem da sua aula? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, para todo mundo. Wagner, assim, eu acho que a participação dos alunos, ela tem que ser algo natural, algo orgânico. Não tem como ser muito forçado isso. Tem aluno que realmente não gosta de participar da aula, eu acho que o papel do professor é respeitar isso. Mas, claro, quando eu monto uma aula, quando eu estou preparando minha aula, eu sempre busco pensar em formas de fazer a turma se engajar na aula. Sim. Sabe? Porque se eu preparar uma aula muito tradicional, daquele jeito de ficar só texto, explicação, exercício, o aluno não se conecta muito nisso. Eu acho que você é um professor bem ligado assim, nos alunos, porque tem muita gente que você passa uma aula legal, assim, interativa, né? Você pega lá um site, você pega um jogo para os alunos poderem jogar. Eu acho isso muito legal também, porque você acaba incentivando as pessoas a aprenderem mais, sabe? Não só na sua aula de inglês, como até em outras aulas, que você dá um incentivo, que eu acredito que o professor, quando ele dá uma boa aula mesmo, ele dá um incentivo mesmo até nas outras aulas. E não são só vocês que aprendem, eu aprendo muito com vocês. Então, por exemplo, quando eu te falo dessa parte tecnológica, cara, tem muita coisa que vocês sabem mais do que eu, muita coisa. Então, assim, quando eu estou preparando uma aula minha, eu tenho que estudar aquela ferramenta nova para saber como que eu vou aplicar aquilo, e às vezes eu estudo aquilo e quando chega na aula, o aluno me mostra uma parte da ferramenta que eu não conhecia, que eu não tinha estudado, e eu aprendo muito com os alunos. Então, assim, esse ano, por exemplo, quando eu trabalhei com a sua turma, a gente fez aquela brincadeira criando músicas num site de inteligência artificial. É um site que para mim era muito novo, tem pouquíssimo tempo que eu descobri o site, e eu pensei, tá, vamos lá, como é que eu vou recortar isso aqui para usar em sala de aula? E eu acho que essas coisas agregam, claro, não só para o inglês, para aquele recorte da aula ali, mas agregam no sentido de despertar o interesse do aluno de buscar coisas diferentes, sabe? Então, assim, eu usei na minha aula de inglês, mas daqui a pouco o aluno pode sair da escola e trabalhar com alguma coisa que ele fala, caraca, na escola eu vi uma ferramenta que eu acho que pode me ajudar nisso. E aí, não só naquela aula específica, mas assim, qualquer ferramenta diferente que eu trago é nesse sentido, de fazer o aluno explorar, querer conhecer aquilo e trazer conhecimento, não só para o aluno, quanto para mim também. Eu aprendo muito com vocês. É uma forma de buscar conhecimento, né? Até porque eu acho que todo dia a gente tem que aprender pelo menos um pouquinho, né? Esse é o objetivo que você tenta trazer, então. Até porque, para mim, o que eu vejo, estudando até agora com os professores, que o ensino médio é um lugar de buscar, sabe? De buscar o que você vai fazer na vida, buscar o que seus interesses. E você acrescenta muito nisso. Eu ia até te perguntar agora, você já respondeu um pouco da pergunta que eu ia fazer, mas como você tira inspiração para dar as suas aulas interativas, assim, através dos alunos? Sim, assim, depende. Geralmente eu pego muito o feeling da turma. Assim, tem turma que eu sei que eu posso explorar um pouquinho mais a área tecnológica. Agora, tem turma que eu sei que eu vou ter mais trabalho, que eu tenho que ensinar o aluno a fazer um e-mail, por exemplo, que o aluno nunca logou um e-mail na vida. Então, assim, vai depender muito da turma. Em cada turma é uma pegada diferente, é um ritmo diferente. E, assim, eu vou me inspirando principalmente nas coisas que eu vejo na internet. Eu tenho que estar antenado. Eu não tenho TikTok, eu sei que é uma falha minha, porque eu preciso ter TikTok para entender, porque é a linguagem de vocês. Mas eu uso muito Instagram, uso muito YouTube. Eu acho que são ferramentas que trazem para mim um pouquinho disso vou pegar um pouquinho daquilo ali que dá para usar na sala de aula. Eu acho que isso ali comunica melhor com o meu aluno. Se eu falar aquela linguagem ali, daquela forma ali, eu acho que o aluno vai entender melhor. Então, assim, é o tipo de coisa que eu pego para me inspirar. Principalmente linguagem de YouTube, linguagem de Instagram, de TikTok, que acaba, mesmo eu não tendo TikTok, acaba chegando para mim de alguma forma, uma coisa ou outra. Eu acho mais isso. Sempre chega. É igual o Twitter. Eu tenho Twitter, mas não uso. Só que tudo que extrapola os muros do Twitter vem parar em mim de alguma forma. Então a gente acaba pegando mesmo não tendo aquela rede social específica. Inclusive, você é um professor que dá muito apreço à voz do aluno, né? Até uma das perguntas que está aqui, você acredita que é importante a voz do aluno durante a aula?
eles darem suas opiniões? Você acredita que isso é importante até para acrescentar? Cara, eu não digo nem só importante, eu acho essencial. Assim, se a gente pegar um modelo de escola dos anos 80, que foi o modelo da escola que minha mãe estudou, era muito diferente, onde o professor entrava, só o professor falava, o professor explicava aquilo e o professor saía. Hoje em dia, acho que esse modelo não funciona mais. Acho que hoje em dia a gente precisa ter a comunicação o tempo todo do aluno e do professor. Então eu não posso chegar e centralizar a aula em mim. Eu acho que o centro da aula hoje em dia tem que ser o aluno produzindo, o aluno fazendo, metendo a mão na massa. Então, se eu entrar da minha aula e sair, o aluno de hoje, do século XXI, o aluno não vai entender da mesma forma, ele não vai produzir da mesma forma, não vai se engajar na aula da mesma forma. Agora, quando eu coloco o aluno para produzir, para ele ser o centro da aula, eu acho que inverte o papel e faz o aluno querer participar mais. Acho que isso é mais importante. Até porque eu vejo assim que hoje em dia o professor está sempre disputando, né? Está disputando com o celular, está disputando com a rede social, está disputando sempre a atenção do aluno. Free Fire. Free Fire. Então ele tem que competir ali com aquela quantidade de informações, tem que sempre trazer algo novo, né? É isso que você procura fazer, sempre trazer algo novo, trazer algo diferente, trazer algo interativo, para que o aluno realmente não só aprenda, mas utilize isso futuramente também. Cara, mas isso aí, te falar, é um desafio, porque assim, eu conversando com meus colegas, ou também professores, a gente tenta achar o equilíbrio disso, de, por exemplo, o celular, ele é um vilão? Sim, o celular é um vilão na aula, porque o celular ele vai tirar o foco do aluno, vai fazer o aluno querer ficar jogando ali, não prestar atenção no que o professor está explicando, só que tem hora que a gente não consegue vencer uma guerra contra um inimigo muito forte. O que a gente tem que fazer? Tem que se alinhar a ele, tá? A gente se alinha mesmo. O que eu faço? Já que o aluno gosta de usar o celular, ele vai usar o celular na aula. Ah, tu quer usar o celular? Beleza, então vamos fazer um quiz que você responde no seu celular. É uma forma dele participar usando o celular e não ficar no Free Fire jogando. Exatamente. Então, assim, é isso, é tentar usar o que é contra a gente, tentar usar de algum modo a favor, sabe? Se você não pode contra ele, se junte a ele. Exatamente, perfeitamente, é isso. Também tem outra pergunta aqui que é o seguinte: você acha que, por exemplo, sobre ser professor mesmo, você acha que, como você disse, né, nos anos 80 o foco era totalmente professor, mas o que você acha que também o professor poderia fazer para ter mais, não só autoridade assim, na aula, mas ter mais controle, assim? Cara, isso é difícil, tá? Porque, como eu falei, depende muito da escola que você trabalha, da localidade que é, da turma, do perfil dos alunos daquela turma. Então, assim, não tem receita mágica. Infelizmente, não tem receita mágica. É você sentir o feeling da turma ali e saber conseguir se conectar com aquela turma, de alguma forma. Assim, tá? Se você não consegue se conectar, você vai ter atritos o tempo todo com os alunos. E é aquilo. Eu odiava, principalmente no começo da minha profissão, quando eu chegava, todo dia ficava com aquele atrito, tentando ser autoritário com os alunos e tudo mais. Aquilo trazia uma carga muito pesada e no final do dia eu estava extremamente esgotado. Então, assim, chegava em casa, eu não conseguia desligar o disjuntor, estava sempre com aquele pilhado e tudo mais. Então, eu acho que você ter controle não é você criar atritos com os alunos. Sim. É tentar você ter o controle de outra forma, de fazer eles se engajarem com a aula mesmo. Mas, claro, tem turma que é quase impossível, né? Tem aluno que tenta desafiar o professor o tempo todo, tem aluno que realmente não quer prestar atenção na aula, veio só pra fazer a social com os amiguinhos dele ali, então não tem o que fazer, né? É sentir o ritmo da turma, sempre isso. Eu já vi muitos professores dizendo que depende da turma realmente, que eles conseguem ser mais brincalhões com uma turma, tem que ser mais rígido com outra. Isso depende muito das pessoas que estão dentro da turma, né? Depende muito das pessoas que estão ali socializando durante o dia, depende da localidade, como você falou, depende de todos os fatores em volta, né? Uhum. Então o professor não tem que só se adequar com o aluno, com a escola, ele tem que se adequar com o ambiente em volta também, tem que se adequar com muitas outras coisas, até porque a gente sabe que alguns professores eles podem até tentar trazer algumas atividades assim, mais práticas, coisas como você faz, mas eles não têm muita oportunidade, né? Às vezes, em algumas localidades são até perigosas, assim, o professor não consegue dar aula direito. Às vezes, a escola não oferece ferramentas. Por exemplo, a gente sabe que a gente sofre aqui com a internet na escola. É um problema seríssimo. Então, assim, eu já milhões de vezes vim aqui, preparei a aula bonitinho, e a aula não funcionou porque a internet não funcionou e tudo mais. Eu tive que começar a usar a minha internet. Enfim, esse é só um dos probleminhas. Assim. Cada escola vai ter uma especificidade diferente. Nossa, falei a palavra difícil. Falou da Unido. Outro problema grande que nós temos aqui na nossa escola é o calor. Porque nossa escola não é climatizada ainda. Então, assim,
é um problema seríssimo, desgasta muito mais o professor e tudo mais, então tem aula que dá um pouquinho mais de preguiça. Sim. Então, isso é normal. Então, é sentir o que a escola tem para te oferecer e tentar usar aquilo. Também eu queria pedir, mas para quem está assistindo, né? Agora é aquela hora que eu tenho que pedir para você. Se você está gostando do vídeo, se você gostou do vídeo que ouviu até aqui, se você gosta do que está falando da nossa conversa, por favor, considere aí deixar um like, aí, um gostei embaixo, se inscrever no nosso canal, Vozinhação, até mesmo compartilhar para algum amigo, até para um professor que você goste, compartilhar as ideias que a gente está discutindo aqui. E isso ajuda muito, gente. Isso ajuda o nosso canal, isso ajuda a nossa visibilidade, ajuda a gente a trazer novas pessoas aqui. Hoje a gente está trazendo o professor Rodrigo, que é um professor que eu gosto muito, que ele é um professor eclético, né, que ele passa várias matérias. Só porque eu não cobrei cachê. Eu não comprei cachê, não. Só comprei uma coxinha só. Mas então, voltando ao assunto, quais são os desafios que você acredita são mais desafiadores, assim, a sua profissão, a sua carreira inteira? Cara, o mais difícil é quando você tem uma turma muito cheia. Sempre. Sim. Sempre vai ser o mais difícil. Quando você tem uma sala com capacidade para 20 alunos e você tem 30 alunos na sala. Então, sempre, quando a gente tem turmas muito cheias num espaço pequeno, vai ser sempre desafiador, não importa da idade do aluno, não importa o contexto social onde ele está inserido. Então, a quantidade de alunos eu acho que é o primordial. Sim. E esse foi o nosso episódio aqui, nosso podcast do nosso canal Voz em Ação. Eu agradeço a você que assistiu até agora. Obrigado, Rodrigo, aqui. Tamo junto. Você é um professor fera, tá bom? Obrigado. Obrigado e até a próxima, pessoal.